Então, na semana passada, a gente fez uma rodada de apresentações, assim, como se fosse a salinha de chá do nosso centro budista, né? Mas, então a gente passou todo o tempo do encontro se apresentando. Isso é super importante, porque a gente vai se conhecendo, né, mais, e também vai reafirmando cada história que um contava, assim, né, reafirmava nossa conexão com o Lama, com o Dharma. É muito bom, de vez em quando, fazer isso, né? Daí eu queria saber se alguém daqui não estava semana passada. Portanto, Ale, você, quem mais? Mas alguém não estava semana passada para se apresentar para gente? A Ana e o Paulo não estavam. Eita! A Luciana também não. Então, ladies first. Ladies lonely first. Então, Luciana, por favor, apresente-se para a gente. A gente fez o seguinte, ó. A gente falava de onde é e como é que foi a nossa conexão com o Lama Wallace, essencialmente. Aham. O que aconteceu isso? Certo. Gaúcha, Rio Grande do Sul, região sul do Brasil. Comecei com chama, tá? E anteriormente já fazia o zazen. Uhum. Iniciei o zazen japonês. Eu era adolescente, foi o período que eu vivi na Espanha. Minha conexão, assim, primeiro foi com o Dalai Lama, que eu vi em Barcelona. E aí isso da disciplina, assim, do método, contemplar, observar, repousar, já aqui, começando, assim, as práticas daí com o Lama e o Alan Wallace. Eu em Zazen não foi uma experiência muito confortável, assim, porque em algumas vezes eu cochilei, o meu olho fechou, e o professor, que era bem rígido, disciplinador, deu com uma vara, assim, nas minhas costas. Então, acho que a princípio isso, assim, a conexão surgiu através do Dalai Lama, de uma conferência em Barcelona, assim, de ouvir, despertou, como se interiormente um sino tocasse, acorda, desperta. Legal. E aí eu ouvi o Alan Wallace dando orientações, assim, instruções durante o retiro, a visão do Samantabhadra. Uhum. Que legal, Lu. É, Lindona. Bem-vinda. nada. Ale, fala, querido. Pela ordem Oi, alfabética. boa noite, estão me ouvindo? Sim. Minha primeira conexão foi com o SEB, né, aqui sou de Maceió, Uhum. nasci aqui, moro aqui, e aí a conexão com o SEB, e aí com o Alan Wallace, há um tempo atrás eu recebi o áudio do retiro que ele fez de Shamatha, né? E aí eu já tinha essa conexão, a minha conexão com o budismo foi mais pela meditação mesmo, silenciosa, e aí, com todas as instruções que ele trouxe, né, tudo, aí eu criei essa conexão com ele. E aí tive a oportunidade de ir para o retiro presencial em 2019, quando eu conheci pessoalmente ele. Tive o primeiro contato assim pessoal. Uhum. E também pelas suas práticas no Lojong, no aplicativo Lojong, todas essas suas práticas que você faz traduzindo dele também reforçou essa conexão. E aí eu estou aqui, praticando também. Bem-vinda, Ale. Obrigado. E nem aí, Paulo, vai. Daí, deixa eu ver, depois o Joelson, não sei, o Antônio, não sei se o Antônio conseguiu consertar o áudio dele, mas vamos tentar, depois da Ana, vamos ver se o Antônio consegue. Fala, Aninha e Paulo. Bom, na verdade a gente veio de uma situação diferente, né? Porque eu estava num processo depressivo depois de processos judiciais, né? E injustos, assim. Então isso foi para mim assim, essa coisa do justo, né? E tudo foi muito difícil. E aí depois tinha passado 1 ano, 2 anos, e aí encontramos, eu acho que foi, não sei se foi a Aline ou aquela negócio do Começou com a Aline. com a Aline, né, do, como é que se chama, equilíbrio emocional, e procurando alguma coisa relacionada a isso, equilíbrio emocional. Apesar de a gente já fazer essa questão de meditação há muitos anos,
mas foi uma coisa tão forte que me destronou, assim, sabe? Essas coisas que destronam a gente. E aí começamos com a Aline, aí depois fomos para o Albert Einstein, né? Foi para o Albert Einstein. Também, é. E, enfim, Nós fizemos dois cursos diferentes de equilíbrio emocional. O primeiro com a Aline, que nos colocou em contato com a G. Muito obrigado, Aline. muito obrigada. E outro, eu até esqueci o nome das instrutoras. Aí começamos a ter esse contato com o budismo, aí foi assim, amor à primeira vista, assim, os olhinhos brilharam, então assim, é isso que é. Mas assim, imagina, né, os nomes, aquelas coisas araras todas, eu falei, meu Deus do céu, até hoje, para me convocar os nomes na minha cabeça aqui, mas assim, foi amor à primeira vista. E né? faltou dizer que ela tem um sotaque misto, porque ela é uma carioca que foi importada aqui para Curitiba. Eu fui importada para Curitiba e aqui a gente está. Aí perguntaram, a Denise estava até lá. Ah, Denise, se lembra na segunda-feira, quando perguntaram, e você, de onde é? Assim, qual é a sua linhagem? Eu disse assim, meu Deus do céu, linhagem, será que eu tenho linhagem? Aí eu disse assim, olha, agora eu vou saber responder. Guru Rinpoche, a Aryatara, sei lá, Fala que tanto... a próxima vez que te perguntarem, você fala assim, sou da linhagem do Buda. Pronto, resolvido. Já está Todo mundo é resolvido. da linhagem do Buda. Aí depois perguntaram para a Denise também e tudo. Foi isso. Muito bem, fofuras. Antônio, você consertou seu áudio, seu microfone? Oi, tá escutando? Oi, sim! Agora... Na verdade, agora eu estou no celular. O Muito computador não bem. deu certo, eu acho mesmo. Eu sou de São José dos Pinhais, que fica do lado de Curitiba. Uhum. Na verdade, eu comecei através da filosofia. E aí eu vi que não era muito a resposta do que eu queria ter. Aí eu fui procurar meditação com o monge Gensho, que é de Santa Catarina, na época eu morava lá. E de lá eu acabei conhecendo pela internet um lama que vinha do Zen para o budismo tibetano, que foi o Padma Sante. Isso me chamou a atenção, porque eu via a diferença do budismo Zen, que procura, não tem muitas imagens, é mais, né, digamos... Mais clean. Mais clean, isso. E o budismo tibetano tem tantas cores e eu achava assim, como pode ser tão diferente e querer passar a mesma mensagem, né? Então, isso me levou depois a conhecer o Alan Wallace pelo SEB. Né? Foi dessa maneira. Muito bom, querido. Joelson, cadê tu? Tava de... Oi. Oi, cadê você? Bom, tô aqui. Tá me vendo? Não, vou te procurar, peraí. Tô vendo agora, tô vendo. Fala, querido. Então, meu nome é Joelson, sou de Macaé, estado do Rio. Aí eu conheci primeiro o Lama Santem pela internet, aí depois conheci o SEB, aí depois fui a retiro com o Lama Santem, aí comecei a participar do lugar, aí o Paulo aqui de Macaé me recomendou esse grupo, aí li os livros do Lama Alan Wallace, depois assisti esse retiro do Vajra Cortante umas 3 vezes, que eu assisti retiro maravilhoso, assim. Os práticos, retiro, muito bom. Eu comecei a participar de alguns estudos aqui, alguns eu pude, alguns não pude, mas agora eu vou tentar esse aqui, desse outro retiro, tentar participar direito. Bem-vindo, Gelson. Faltou alguém, gente? Não se apresentar? Semana passada a gente estava com um grupo maior ainda do que hoje, então eu não consigo me lembrar. Mas se alguém quiser se apresentar e não... Acho que eu posso me apresentar, né? Oi, fala, Rô, pode. Então, eu sou de Curitiba. Eu conheci o Lama Santem já há bastante tempo e tenho participado do SEB. E daí eu fiz o retiro com o Alan Wallace em 2016, 2018 e 2019. E daí eu tenho estudado um pouco com você, com a Flori,
Uhum. Que bom, Rô. Bem-vinda. Então tá, meus bens. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer as preces com os lamas, né? Que foi o comecinho do retiro de 2016. E fazer a prática com o Lama Long Wallace. E ouvir no vídeo um trecho do próprio vídeo que ele comenta a prática. E daí a gente pode conversar um pouco sobre a prática e vamos ver como que vai o tempo aí. E a gente pode avançar no texto ou a gente discute só sobre a prática e encerra assim, tá bom? Que é bem bom também. Porque essa prática inicial é possivelmente a mais importante de todas, que é estabelecer o corpo, fala, mente e estados naturais. É bom a gente ter clareza mesmo sobre a prática, né? Então é bem bom a gente poder também conversar sobre a prática em si. Então vamos ver se eu consigo botar as duas coisas aqui no mesmo lugar. Deixa eu ver. Vou ter o áudio e o vídeo. Ué. Ah, entendi. E a prece, deixa eu ver se está na mesma cena aqui. Vamos ver. Tá dando para ver, né? A prece aqui do ladinho. Então, vamos lá, vamos começar. Depois que terminar as preces, antes de começar a prática, vocês podem mudar de posição, se deitar se quiserem, né? Vocês sabem, sempre pode deitar, né? Então, vamos lá. Bom dia. They find already how fluent I am in Portuguese. Yeah. É super fluente em português. So, this is up Lama Samten. This is your temple. Would you like to begin the morning and evening sessions each time with some preliminary prayers? What is your custom? Okay. Guru Pema Siddhi Orge Nuksan San Pema Kesa Dumbola Yam Se Choki Guru Pema Chume Shesuda Kurdu Kandro Beko Kiki Jesu Dr. Ki Chinge Lapshir Sheksu So Guru Pema Siddhi Nuksan San Pema Kesa Dumbola Yam Se Choki Guru Pema Chume Shesuda Kurdu Kandro Beko Kiki Jesu Datu Ki Chinge Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hu Sanje Chode
Nan Soki Chonam Lan Janju Badu Dani Kyapsul Chi Daki Jinsu Gibe Sonan Ji Lola Penjir Sanje Durpa Shu Sangye Chonam Soki Chonam Lan Janchu Badu Dani Kyapsul Chi Daki Jinsu Gibe Sonan Ji Lola Penjir Sangye Durpa Shu Sangye Chonam Soki Chonam Lan Janju Badu Dani Kyapsul Chi Daki Jinsu Gibe Sonam Ji Dola Penjir Sangye Durpa Shu. So for each of our morning sessions and afternoon sessions, we'll begin with meditation. I think this will be the pattern every day. Então, cada uma das sessões da manhã e da tarde, nós vamos iniciar com uma meditação. Isso vai ser o padrão todos os dias. And for the mornings and afternoons, after the kind of break in between, we'll again begin with meditation. E depois dos intervalos também da manhã e da tarde, que a gente vai ter no meio das sessões, também a gente vai começar com uma meditação. So please find a comfortable position. We'll go right in. Então, por favor, encontre uma posição confortável que a gente já vai iniciar. We begin by letting the awareness descend into the body right down to the ground. Nós iniciamos permitindo que a consciência desça pelo corpo até o contato com o chão. To the earth element, the sensations where your body is in contact with the floor, the seat, or your cushion. Aos elementos, as sensações do elemento terra, onde o seu corpo está em contato com o chão, com a almofada, com o colchonete. Rest your awareness in a purely witnessing mode without thinking about or visualizing anything. Deixe sua consciência no modo de testemunhar, sem pensar a respeito de nada e sem visualizar coisa alguma. And from moment to moment, simply be aware of these sensations of firmness and solidity corresponding to the earth element. E a cada momento, apenas tome consciência das sensações de firmeza do elemento terra. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the entire space of your body, right to the crown of the head. Como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha todo o espaço do corpo, da base do chão até o topo da cabeça. And be mindfully aware of the tactile sensations arising throughout this entire field. Esteja plenamente atento às sensações táteis que surgem em todo esse campo. But without thinking about the body, without visualizing the body, just attend to the bare tactile sensations.
Mas sem pensar a respeito do corpo, sem visualizar o corpo. Apenas esteja consciente das sensações diretamente do corpo, das sensações táteis diretas do corpo. And as you experience your body, you may detect areas that feel tight or constricted. E conforme você sente o corpo, pode ser que você detecte áreas que estão mais tensas, mais contraídas. For many people, this will be in the shoulders, the base of the neck. Para muitas pessoas, essa tensão está localizada nos ombros ou na base do pescoço. As the breath flows in, gently attend to these tight areas, and as you breathe out, surrender your muscles to gravity. À medida que o ar entra, tome consciência dessas áreas. E à medida que o ar sai, deixe que seus músculos se rendam à gravidade. Bring your awareness to the face, where a lot of tension often accumulates. Traga sua atenção para os músculos da face, onde muita tensão se acumula. Soften the muscles around the mouth. Solte os músculos ao redor da boca. And the jaws. Solte as mandíbulas. Let your forehead feel open and spacious. Sinta sua testa aberta, espaçosa. A sense of spaciousness between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften the muscles around the eyes. Solte os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os próprios olhos. In general, rest your body in a posture of ease, of comfort, of relaxation. E deixe o seu corpo, de uma forma geral, numa postura de conforto, relaxado. And insofar as you do feel comfortable, you should find it quite easy to remain very still during the brief duration of this 24-minute session. E já que você se sente confortável, é fácil manter o corpo imóvel durante essa curta sessão de 24 minutos. Let your spine be straight. Deixe sua coluna ereta. Your sternum just slightly lifted.
O osso externo levemente elevado. Your abdominal muscles loose and relaxed. E os músculos abdominais soltos e relaxados. So when the breath flows in, you feel your belly naturally expand. As the breath flows out, the belly contracts. E assim, naturalmente, quando o ar entra, a sua barriga se estende e à medida que o ar sai, ela volta a se relaxar. In this way, settle your body in its natural state. E dessa maneira, estabeleça o seu corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium. Um estado de equilíbrio dinâmico. Balance between relaxation and vigilance. Equilíbrio entre relaxamento e vigilância. And sustained with stillness. E sustente-o com quietude. And then we settle the speech in its natural state. Então nós estabelecemos a fala em seu estado natural. Which is one of effortless silence. Que é de silêncio sem esforço. Outwardly, you've already accomplished this, but inwardly, in terms of the speech of the mind, it's not so easy. Externamente, nós já realizamos esse silêncio, mas internamente, em termos de fala da mente, isso não é tão fácil. To facilitate this effortless inward silence, we settle the respiration in its natural rhythm. Para facilitar esse estado interno de silêncio, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. This means to allow the breathing to flow effortlessly without any type of control or impediment. Isso significa permitir a respiração fluir livremente, sem qualquer tipo de controle ou impedimento. The key to this is the out-breath. A chave para isso é a expiração. With each out-breath, relax more and more deeply in the body, letting go. A cada expiração, relaxe mais e mais dentro do corpo, soltando, deixando ir. With each exhalation, release the breath and continue releasing and releasing until there's nothing more to release. The breath is all flowed out. A cada expiração, solte o ar cada vez mais, continue soltando até que não haja nada mais para expirar. And with each out-breath, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them dissolve back into the space of the mind. E a cada expiração, solte qualquer pensamento, qualquer imagem que tenha surgido na mente, deixando que se dissolvam novamente no espaço da mente.
And after you fully release the breath, simply relax without exerting yourself to draw the breath back in. Depois que você liberar completamente o ar, apenas relaxe, sem a necessidade de puxar o ar. Let the breath flow in effortlessly as it flowed out effortlessly. Deixe o ar entrar sem esforço, da mesma forma que ele sai sem esforço. Breathing as effortlessly as if you were deep asleep. Respire tão sem esforço como quando você está dormindo profundamente. And whether the in-breath is long or short, deep or shallow, just let it be without interfering or seeking to regulate it in any way. Não importa se a inspiração ou a expiração estão longas ou curtas, profundas ou superficiais. Deixe a respiração ser como é. And finally, we turn to the subtlest challenge, and that is settling the mind in its natural state. E agora então nós tomamos o desafio mais sutil, que é estabelecer a mente em seu estado natural. For the remaining moments or minutes of this session, allow yourself the freedom to release all concerns about the future and the past, just for a short time. E pelos próximos minutos dessa sessão, permita-se liberar todas as preocupações com o passado e com o futuro, só pelo curto período desta sessão. Carefree, let your awareness come to rest effortlessly in the present moment. Sem qualquer preocupação, deixe a sua consciência repousar sem esforço no momento presente. Free of the grasping of desire and aversion, hope and fear, let your awareness be still. Livre das fixações ao desejo, à aversão, deixe a sua consciência repousar em quietude, sem expectativas e nem medos. And without needing to enhance the clarity or vividness of attention, let your awareness rest in its own natural luminosity. Sem a necessidade de intensificar a clareza ou a vivacidade, deixe que a sua consciência repouse na sua luminosidade natural. Relaxed, still, and clear. Relaxada, quieta e clara.
And simply rest there, maintaining this flow of mindful awareness, resting in the present moment. E simplesmente repouse, mantendo a consciência presente, relaxada no momento presente. Maintain this flow of mindful presence without being distracted outwards to any appearances, either sensory or mental. Mantenha a consciência livre de qualquer distração, quieta, sem qualquer distração interna, externa de qualquer aparência. And maintain this flow of mindful awareness without grasping to or identifying with any subjective mental impulse. Mantenha o fluxo de consciência livre de qualquer distração com elementos internos, estímulos internos. Sustain the stillness of your awareness. Sustente a quietude da consciência. In the midst of the movements of appearances, em meio ao movimento das aparências. And in the midst of the subjective impulses of the mind, such as thoughts and memories, desires. Em meio aos impulsos subjetivos da mente, como emoções, pensamentos, impulsos. That these movements of mind and appearances flow while sustaining the stillness of your own awareness. Deixe que os movimentos dessas aparências externas e internas continue e a sua consciência se mantém quieta. Vai voar, vai voar. Não, não, leva aqui, ó, para fora. And clearly recognize in your own experience the distinction between the stillness of your awareness and the movements of the mind and of appearances. Reconheça claramente na sua própria experiência a diferença entre a quietude da sua consciência e o movimento das aparências.
let's bring the session to a close. E assim nós encerramos esta sessão. Agora nós vamos seguir mais 10 minutinhos, mais ou menos, dos comentários do Lama sobre essa prática, tá bom? So this is a basic preliminary practice taught by Padmasambhava. Então essa é uma prática preliminar ensinada por Padmasambhava. It's called settling body, speech and mind in their natural states. Chamado estabelecendo corpo, fala e mente em seus estados naturais. And although it is indeed very elementary, very basic, embora seja uma prática elementar, bem básica, it also reflects the nature of the path and the fruition of enlightenment itself. Também reflete a qualidade do caminho e da fruição do próprio caminho. Going right to the fruition, it's said of a Buddha that a Buddha abides or dwells in non-abiding nirvana. Se diz que na fruição o Buda repousa no nirvana sem base. Neither absorbed into nirvana to the exclusion of samsara. Nem absorvido no nirvana, excluindo o samsara. Nor caught up in samsara like ordinary sentient beings. E nem aprisionado no samsara como seres ordinários, comuns. Simultaneously resting in the primordial stillness of Dharmakaya. Repousando simultaneamente na quietude primordial do Dharmakaya. While fully aware of and responsive to the many movements within the world of samsara. Enquanto ele está completamente ciente e responsivo a todos os movimentos do samsara. And along the path, I doubt that many of you are going from here into a long-term solitary retreat. It's possible, probably not many. E ao longo do caminho, ele entende que é muito difícil que nós saiamos da situação que nós estamos agora para um retiro longo de 3 anos, diretamente. So you probably know it's relatively easy to meditate, to calm the mind, when you're living a very simple way of life, very little activity, very peaceful, and not too hard to calm the mind to silence. Não é tão difícil acalmar a mente, fazer a prática de meditação, se nós temos um modo de vida calmo, com poucas atividades, sereno. Não é tão difícil meditar nessa situação. But when you go back to your families, to work, to the city, to entertainment, to the internet, different matter. Mas quando a gente voltar para casa, com a nossa família, com nosso trabalho, com a internet, a coisa fica diferente. It's so easy, especially in this modern world, with a very fast pace of life, to get caught up and carried away by all the activities and the movements of the world around us. É muito fácil, nesse nosso modo de vida agitado, rápido, que a gente fica aprisionado pelos movimentos da mente e seja carregado por eles. When we may look forward to the end of the day, when maybe we can find a half an hour just to sit quietly and gain our composure again. Espera que algum dia a gente tenha um tempo para se sentar e para ter meia hora para se sentar e para descansar, para repousar a mente. That's not optimal. Mas isso não é a melhor situação. To be devoting most of the day to perpetuation of samsara, and at the beginning of the day, the end of the day, a little hors d'oeuvre and a little dessert of Dharma. That's not optimal. Não dá para a gente passar todo o dia, a maior parte do dia, nas nossas atividades comuns e ali no começo do dia e no final do dia, uns 15 minutinhos de Dharma. Uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali de Dharma. Isso não é a melhor situação. So this is an enormously useful skill to be cultivated. It comes with training. Então essa habilidade, ela é muito, a gente precisa cultivar e ela só vem com treinamento. The ability to remain still with your own awareness even while the body is in motion. A habilidade de manter a consciência quieta nesse próprio espaço em meio aos movimentos do corpo. Awareness remaining still even while the speech is in motion.
A consciência permanecendo quieta, mesmo em meio à fala acontecendo. Still, even while the mind is in motion. Quieta, ao mesmo tempo que a mente está em movimento. And all the world around us is in motion. E todo mundo à nossa volta em movimento. There's a skill to be cultivated. Essa é uma habilidade que nós precisamos cultivar. So I'll return again to this extremely pithy advice of Domdumba, the premier disciple of Atisha. Então ele vai dar novamente uma instrução essencial de Domdumba, que foi um discípulo de Atisha. And in 2 lines, he summarizes Dharma practice. São 2 linhas que resumem o caminho do Dharma. The first line: give up all attachment to this life. A primeira linha é: abra mão de todos os apegos desta vida, a esta vida. Second line: let your mind become Dharma. Segunda linha: deixe que a sua mente se transforme no Dharma, se torne o Dharma. If we truly do give up all attachment to this life, to everything in this life, se a gente de verdade abandonar todo o apego às coisas desta vida, even while the world around us is topsy-turvy, all in motion, yeah? And the mind is all in motion, the mind can remain still if and only if it's not caught up in the grasping of attachment. Se a gente realmente abrir mão de todo o apego a essa vida, tudo pode estar se movendo, as coisas à nossa frente, a nossa própria mente, a nossa consciência vai poder estar tranquila, sem se fixar aos movimentos. And then from that stillness, then the mind can become Dharma. Então, a partir dessa quietude, então nossa mente pode se transformar no Dharma. So we don't pick up and put down our Dharma practice like a glass of water. Então a gente não pega e põe de volta a nossa prática do Dharma como a gente faz com um copo. Saying, oh, I don't have time for Dharma now. I'm too busy. But when this is finished, then I can get back to Dharma. That's like a glass of water, up and down, mostly down. Então a gente não fala assim, agora eu não tenho tempo para praticar o Dharma. Depois, daqui a pouco eu vou pegar a prática, vou fazer um pouquinho e depois eu coloco de volta, que nem um copo. Isso a gente faz com um copo, pega e põe de volta. So letting your mind become Dharma means you're always practicing Dharma. Então deixar a mente se transformar no Dharma significa que a gente está sempre praticando o Dharma. Whatever the situation is, whether it's pleasant or unpleasant, felicitous or adversity, whatever it is, there's always Dharma to be practiced to integrate into what's happening right now. Em qualquer situação na nossa vida, seja ela feliz ou triste, na felicidade ou na adversidade, há sempre alguma prática que a gente pode fazer em qualquer desses momentos. So I'm guessing that Lama Samden's 40 city centers around the country are really emphasizing this. It's very nice to go into retreat. It's very nice to escape sometimes. But the primary locus or place of our practice has to be where we live already, not where we want to be later. Então, eu tenho certeza que nos 40 centros do Lama Santen é sempre muito enfatizado isso, que é muito bom poder se retirar em alguns momentos para fazer retiro, mas a prática, ela acontece onde a gente está, em qualquer situação onde a gente está nesse momento. And this balance between stillness and motion really is a key to enabling that to happen. Então essa prática de quietude em meio ao movimento, ela é chave para permitir que a gente faça a prática dessa forma. So now we have 6 days together. Yeah? Agora então meus bens, esse foi o início do Retiro de 2016. Eu queria sugerir, amores, que é o seguinte, a gente realmente estude, né? Esse conteúdo. Deixa eu ver o que eu fiz. Então, que a gente possa, cada um de nós aqui, possa ter um caderno em algum lugar, que a gente possa anotar os pontos mais importantes, que não precisa ser os que eu vou aqui também ressaltar, pode ser os pontos mais importantes que surgiram para você, né? Em cada estudo, assim. Mas que seja uma anotação curta, que não é transcrever tudo que está falado, porque vai ter uma transcrição já, né? Não dessa parte das práticas, mas do texto em si a gente tem a transcrição, então não é transcrever, mas é anotar os pontos mais importantes e voltar a eles sempre, sabe? Como uma forma de treinamento mesmo. Né?
Então, a gente vai ver que esse retiro e o estudo que a gente está fazendo na quarta-feira, e também o estudo que a Flori está fazendo na terça, eles estão todos integrados, né? O Lama agora falou essencialmente sobre o ensinamento do Atisha, do Drontempa, que era o aluno do Atisha, né? Então, vai estar muito integrado esse aspecto do treinamento da mente, né? Então, a sugestão é essa, que a gente anote os pontos importantes e volte a eles todo dia. A gente olhe para eles todo dia, sabe? Para a gente poder deixar isso começar a fazer parte da gente mesmo, né? Assim a nossa mente vai se tornar o Dharma, né? Ou seja, a gente vai conseguir praticar em qualquer situação, né? Então, sobre essa prática e esse assunto aqui, eu queria comentar algumas coisas, assim, que é muito importante nas práticas guiadas que a gente experimente mesmo a instrução. Pode parecer idiota isso que eu estou falando, mas a gente precisaria tentar não só ouvir a instrução do Lama e deixar ser levada por ela, assim, mas sentir o que ele está propondo. Então, o que é o estado natural do corpo, né? A gente pode começar por aí, assim. Muitas vezes a gente tem dificuldade em relaxar mesmo o corpo. A gente está tão acostumado com tensão que a gente nem acha que está tenso, né? A gente está tão acostumado com aquilo que acho que é assim mesmo, né? Só que não. Conforme a gente vai se permitindo relaxar, a gente vai descobrindo camadas e camadas e camadas de tensão que a gente pode soltar, né? E como é sentir que o corpo pode ficar parado 24 minutos? Que também é uma coisa rara para a gente, né? A menos que a gente esteja dormindo profundamente, caso contrário, ele está sempre se movendo. E o corpo está sempre acionado, ativado, né? Então, como é sentir esse relaxamento, essa imobilidade, sem que isso seja uma tortura para nós, ou uma imposição, mas deixar o corpo ficar quieto mesmo. Assim. Soltar todo o esforço que tem por trás dos movimentos do corpo. Né? E não dormir. Não deixar a postura desabar. Ou se a gente está deitado em Shavasana, né? Fazendo a prática deitados, não dormir. Esse também é uma condição da postura do corpo. Né? É como se tivesse uma conversa assim, entre a postura do corpo, como disse a Joanne Fax, eu estava agora traduzindo o retiro dela nesse fim de semana, então ela fala da postura de dignidade. Assim. Ainda que a gente esteja deitado, né, tem uma postura de meditação ali, do corpo e da mente acontecendo. Né? Então não é se atirar de qualquer jeito, na cama, né, e fazer a prática. Não é isso. A postura de Shavasana também é uma postura de meditação. Né? Então, o estado natural do corpo é esse, é relaxado, quieto e vigilante, quer dizer, tem uma postura física ali na prática, né? E daí o Lama, ele durante todos os retiros que a gente faz, mais longos, e também das instruções diretas dele, ele sempre chama a atenção da gente para o estado natural da fala, né? Que, na verdade, na prática, é a respiração no ritmo natural. Ele fala que a gente passa por cima dessa instrução. Que a gente realmente não se aprofunda nessa instrução da prática, sabe? Então, ao longo dessa semana, né, a gente combinou que a gente vai fazer essa prática, né? Que a gente já tinha combinado semana passada, na verdade. E a gente continua combinando, né? Que a gente vai fazer essa prática durante a semana até que a gente chegue no ponto de estudar uma outra prática, né? Que vai ser nesse mesmo vídeo ainda, né? Mais para frente. Mas a próxima vez que a gente for fazer, presta atenção nessa fase, assim, de estabelecer a respiração no ritmo natural. Especialmente se você estiver deitada. Deitada é mais ainda fácil de perceber isso, porque parece que o abdômen ele realmente consegue relaxar completamente. E daí o ar pode demorar um pouquinho para ter uma pausa ali, no finalzinho da expiração. E aí o ar vai entrar outra vez, né? Não se preocupa muito se você está controlando ou se você não está controlando. Porque a primeira sensação que a gente tem, não, eu acho que eu estou controlando a respiração. Sempre tem essa sensação que eu estou controlando. Deixa para lá, esquece isso, não se preocupa com isso. Só sente a respiração bem solta, né? E o que acontece no finalzinho da expiração, quando você continua relaxando?
Pode ser que naturalmente aconteça uma pausa. E o que é que você sente nessa pausa? Qual é a experiência interna dessa pausa? Se é que ela existe. Eu não estou dizendo para a gente forçar uma pausa, né? Mas se ela acontecer, como que é essa experiência do finzinho da expiração? Até que o ar entre outra vez. Então, treina essa coisa de estabelecer a respiração no ritmo natural. E aí, a última fase dessa prática, que é a cereja do bolo, é como é que a gente pode, e que é o que ele fala mais no final, que é como é que a gente pode manter a consciência quieta. O que é isso? Que experiência que é essa? De a consciência estar quieta. Ou seja, de a gente não estar distraídos. Nem com o que está acontecendo fora, nem com o que está acontecendo dentro. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está observando, né? A gente está presente ali. Então, sei lá, os carros passam na rua, o povo aqui falando, gargalhando aqui na sala do lado, muitas coisas acontecendo fora. O telefone tocou, exclusive, várias vezes aqui um spam, e muitos pensamentos surgindo também. O spam tive que desligar, porque o telefone tocando era demais, né? Eu primeiro tive que olhar para ver se não era vocês aqui para me falar que estava sem som, por exemplo. Como eu já fiz vocês fazerem prática em silêncio muitas vezes, né? Porque simplesmente eu compartilhei o som. Então eu tenho que olhar o celular, né? Aí tá bom. Aí os pensamentos também surgem, vão continuar surgindo. Então, se a gente tem alguma expectativa de a cabeça parar de funcionar, não vai acontecer, pessoal, né? Os pensamentos vão continuar surgindo. E como é que é essa distinção entre a quietude da consciência e os movimentos? Esse é o primeira habilidade que a gente vai desenvolver nesse caminho de shamatha que o Lama vai propor durante esse retiro. Como é que a gente pode diferenciar a quietude da consciência dos movimentos da mente, do mundo, do corpo quando a gente estiver caminhando, né? Claro que na prática não, né? Mas até que sim, né? Porque tem o movimento da respiração. Como é que a gente pode manter a quietude da consciência sem se desconectar dos movimentos todos que estão acontecendo ao nosso redor? Então, essa é a primeira fase da prática de shamatha, segundo o Dudjom Limpa. Diferenciar a quietude da consciência dos movimentos da mente, na verdade, né? Não só do mundo e tal. Então, se a gente puder mergulhar mais nisso, né? Sentir como que isso é e não se esquecer disso, né? Levar essa experiência da almofada ou do colchão, do chão, para a nossa vida. Como é que a gente pode, como disse o Lama, sustentar essa quietude da consciência? Quer dizer, a gente não se perder completamente nas coisas que estão acontecendo, né? A gente pode ficar traduzindo para a gente mesmo. O que significa isso? Manter a quietude da consciência. Isso é um termo quase técnico, né? Manter a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. O que significa isso, né, para a gente? Como que é isso na nossa experiência? Que experiência que é essa? De a gente não se perder nas, sei lá, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente está vendo acontecer, perder completamente o contato com a gente mesmo na vida. Não acontece isso direto? Eu lembro quando eu trabalhava, eu sempre lembro disso, quando eu trabalhava em multinacional, eu ficava sem fazer xixi, que eu não sentia que eu estava com vontade de fazer xixi. Eu passava o dia, até que uma hora que eu não aguentava mais, o xixi estava saindo pelo olho, assim, aí eu saía correndo no banheiro fazer xixi, mas eu passava o dia inteiro, assim, com fome, sem perceber que tinha passado a hora de almoçar. Nossa, uma loucura isso. A gente perder completamente contato com a gente, né? Com a nossa respiração, com o nosso corpo, com as nossas sensações. Então, como é que é a gente poder tentar se lembrar disso durante o nosso dia, né? De não perder o contato com a gente mesmo. O Eric tem falado sobre esse último encontro que a gente teve com ele no Body Training, ele falou sobre tocar a base, né? Aquela coisa aquele esporte que eu esqueci o nome, golfe, né? De tocar a base, assim, de correr e pá, tocar a base. Dar a volta no campo e tocar a base, né? Como que é essa experiência de tocar a base, de voltar a tomar contato com a gente mesmo, né? Muitas vezes, assim. Beisebol, boa, Marcinho, obrigada, hein? O que eu falei?
Falei outra coisa. Golfe, eu falei, né? Golfe. É, golfe. Ignorância total aqui, né? Valeu, Marcinho, muito obrigado. Beisebol, exatamente. Então, uma coisa muito legal que o Lama fala também sobre essa prática, depois vocês voltam e assistam de novo, assim, para ouvir mesmo as coisas que ele fala, anotar, fazer, né, estudar esse trecho aí, até o minuto 38 do vídeo. Ele fala que essa prática, né, ela reflete o caminho e a fruição, quer dizer, onde que nós vamos chegar no final do caminho? Nós vamos chegar nos estados naturais de corpo, fala e mente, é aí que a gente vai chegar, mesmo, né? Na perfeição do estado natural de corpo, fala e mente. Era como o Buda caminhava pelo mundo, né? Você acha que o Buda se distraía? O Buda ficava ruminando coisas? Ou ficava preocupado com o próximo ensinamento que ele ia dar? É até gozado, né? Mas é para a gente sentir como que a gente está longe disso, né? Como que a gente se preocupa com tanta coisa? E a gente perde o contato, né, com esse estado. Então essa prática, ela é a inicial e ela é a final. Tudo que a gente vai fazer no meio é só para chegar nesse fim de novo, né? No estado natural de corpo, de fala e de mente. Então, eu acho que o tema dessa prática, desse começo do retiro foi esse, né? Como que a gente cultiva a quietude em meio ao movimento. Isso é para o resto da nossa vida. O que vocês acham, amores? Comentários. Xingamentos. Oi, fala, Marcinho. Ai, amor, tô tão feliz que você tá aqui. Você tem o texto raiz, assim, do Dharma-Tolo? Porque eu olhei no grupo, lá no link. Só tá a transcrição, né? É. Eu vou colocar lá. Claro que eu tenho. É que a gente nem chegou, né? No texto ainda. Mas eu vou colocar lá o texto raiz. O que mais, chuchus? Gê, eu gostei muito de ouvir o Lama falar desta forma, né? Especialmente porque muitas vezes eu tenho acordado mais cedo do que a Aninha e a gente tem feito sempre a prática juntos. Mas aí, como eu acordei antes, eu disse, bom, eu vou tentar praticar um shamatha aqui até a hora que ela puder, né? E nesta hora que eu acordo, parece que a mente está num agito geral, né? Tá um pensamento, uma cascata atrás da outra. E sempre vem aquela tentativa de lutar contra isso e buscar uma quietude. Mas a partir desta fala do Lama, eu disse, poxa, que interessante. Eu não tenho que lutar com os movimentos, mas eu tenho que prestar atenção que a consciência testemunhou esses movimentos. Então, ela deve ser isso que está quieto. É. Essa é uma impressão que eu tive. Pegando o gancho aqui agora, especialmente esse relaxamento, para mim, nesse momento, tem sido muito especial, porque eu estou numa fase meio que está tudo muito agitado em mim por causa dessa questão cirúrgica e tudo. E aí, quando ele fala sobre a questão da aversão, né? O que em mim está mais com aversão? Como é que é o meu pé, os dois pés, né? E eu sinto aquela, assim, como é que eu posso estar tranquila com uma sensação de aversão, né? Então, eu consegui trazer para mim um pouco de tranquilidade, mesmo estando com essa sensação de aversão. Porque o que é a aversão em mim, né? Então, isso foi uma coisa que veio muito forte agora em mim, sabe? Maravilhoso. A gente pode ter um distanciamento de tudo que surge, toda emoção, todo pensamento. A gente pode ter um distanciamento, deixar aquilo ali. A gente não precisa tentar consertar, né? Tentar eliminar, porque isso é o que nos prende no samsara, na verdade, né? A gente fica tentando
consertar as coisas, né? Tentando sustentar, tentando consertar, a gente tenta fazer alguma coisa, né? Mas a gente não precisa, a gente pode ficar simplesmente testemunhando, como você disse, Aninha. Isso é perfeito, né? Ana, caiu? Ah, não caiu. É que saiu do... Mudou de lugar aqui. Oi, Laca, fala, querida. Eu fiz a cirurgia de joanete, que eu estava tendo muito problema de caminhada, sabe? E estava com muita limitação. Aí eu fiz a cirurgia percutânea e agora eu estou de molho. 6 semanas. Ah, curte aí, curte o molho. Descansa, filha. Descansa. Aproveita. Olha, o Shantideva não falava que se tem alguma coisa que você pode fazer com respeito a alguma coisa, você vai lá e faz, né? Se não tem, você não faz. Então, só tem essas duas possibilidades mesmo, né? Oi, Paulo, só um pouquinho, deixa a Laca tá na frente aqui. Fala, Laca. Tá. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Não dá para ouvir? Não. Está muito baixinho. Aqui, acho que é o meu microfone. Fala. Fala alto. Eu achei assim que estava muito... eu fiz deitada, né? Que eu quase não faço prática deitada, mas eu falei, vou fazer. Você falou porque hoje foi uma maratona também, né? Um monte de coisa. Daí, e eu estava assim com a cabeça, sabe quando você está assim... Você não consegue pôr, parece que você está que nem um macaquinho mesmo, pulando de um lado para o outro, um monte de coisa na minha cabeça, 1000 coisas. De repente, parece que aquilo lá foi assentando, sabe? Parece como que nem aquela história da corrida do cabo de cavalo. Foi assentando e aí uma coisa, consegui acolher até uma coisa que estava me incomodando, consegui trazer. Não sei se eu acho que esse é um dos objetivos da gente ter essa consciência, né, como você falou aqui, eu notei, em meio aos movimentos da mente, né? Então, quietude da consciência. Parece que é aquilo que estava até doendo, sabe? Porque foi uma situação assim que aconteceu já há uns dias e eu estava com aquilo, não, isso não tem nada, imagina. Mas eu achei assim que foi uma coisa que deu para acolher e ver que não era tão dramático assim, tão, sabe? Acolher e perceber também que isso pode se acalmar. Ou não, Laca, ou não, mas você não precisa ficar ali lutando com aquilo. A gente eu estava lutando com essa sensação e aí parece que eu consegui acalmar. Não no sentido dela desaparecer, mas no sentido dela não tomar conta de tudo e ficar centralizada naquilo lá, né? Muito bem, querida. Eu gostei muito dessa prática. Que bom. Eu gosto muito, né? Quando ele explica muito bem, né? Tá bom, querida. Lu, deixa o Paulo falar, que ele tinha começado a falar, daí você abre esse microfone. Fala, Paulinho. Oi, Gê. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Não, o que eu queria colocar é assim, olha como uma coisa louca, né? Porque eu fiz tanta prática esse tempo todo, né? E aí eu me perdi totalmente, não por ter descoberto o autismo em mim, mas porque eu não estava conseguindo lidar com tudo que acontecia, e eu dizia assim, poxa vida, tanto tempo fazendo prática e de repente eu não consigo controlar nada, né? Meu mundo todo ruindo, as crises de nervos, as exaustões, e eu não conseguindo superar aquilo. Eu dizia, pô, cadê a tal da consciência, né? Como que eu perdi isso? E agora você falou uma coisa fundamental, parece assim, cara, como é que eu pude esquecer isso? Não importa o que esteja acontecendo, sempre vai acontecer. Mas o importante é que eu consiga perceber o que está acontecendo e não me envolver, porque eu não vou conseguir evitar as crises de nervos, eu vou ter as explosões mesmo, eu vou ter tudo o que o autismo dá. É como ter uma perna quebrada ou estar paralisado, você não vai levantar e sair andando, porque você está consciente que você não é o corpo, né? Mas você vai ter essa percepção, cara, foi fundamental para mim,
retomar isso, porque eu tinha perdido isso em algum momento da caminhada. Entendeu? Então, é por aí mesmo. Valeu, viu? A gente não precisa se misturar, ficar misturado o tempo todo, né, com as coisas todas. E notar essa diferença entre a nossa consciência pura, simples, que testemunha tudo acontecendo simplesmente, e tudo que acontece, né? Perceber essa diferença entre a quietude da consciência, a abertura, a clareza da consciência, e tudo que acontece na nossa experiência, isso é libertador. Porque se a gente passa o tempo todo da vida rolando com as coisas, é o samsara, é a canseira do samsara isso aí, gente. É isso, né? Fala, Lu. Sobre as instruções, assim, sobre as orientações do Alan Wallace, e o aspecto de atravessar a mente. Eu tenho trabalhado assim de localizar muito rapidamente, de perceber a presença do corpo através dos 5 lungs, os elementos terra, água, fogo, ar, éter, sentir a presença dos elementos no corpo. E a respiração, eu localizo muito rapidamente, assim. E essa estabilidade é um ganho, é uma habilidade, né, de atravessar a mente, mas de manter o corpo. O que você chama de atravessar a mente, Lu? Porque... Quando eu ouvi a instrução dele. E alguns retiros também que eu tenho acompanhado, ouvido, é como você levar, não sei se eu estou certa, senão você me corta. Levar a mente de uma margem a outra margem, atravessar a mente, até para definir. Está lá na frente, Trekchö, né? Você está falando. Era só para entender o que você estava chamando de atravessar. Essa tá lá na frente um pouco, né? Não é inicial essa instrução, mas fala, querida. Talvez, né, uma capacidade, uma habilidade que o que eu ainda não aprendi a desenvolver é manter constantemente as 24 horas do dia. Mas a habilidade, a capacidade de sustentar a mente e a energia do corpo quieto, observando peito aberto, ombro relaxado, escápula ampla, surge uma tensão, respira. Das pouquíssimas instruções do Zen, a gente trazia muita consciência para a respiração, sentir uma tensão, respira, solta. Teve uma vez que eu fiquei uma semana meditando e eu ouvi uma instrução, respira, porque são muito econômicos, assim. Então, eu acho que do corpo, né, do pescoço, da nuca, do ombro, a gente começa, lógico, assim, observando, né, acolhendo, mas esse espaço, os órgãos, enfim. E aí eu tenho utilizado um pouco assim nesse caminho assim os 5 lungs junto com a shamatha, de perceber a energia do corpo surgindo através dos elementos, terra, o contato, né, a firmeza, a água, o ar, a respiração. Perfeito. Muito bom, Lulu. Fala, Cris. Então, eu hoje estou num dia assim especialmente agitado, porque eu fiquei na malha fina do Imposto de Renda no ano passado e eu fui procurar os documentos para poder levar na Receita, eu simplesmente não acho. Então, hoje eu passei o dia olhando tudo, e agora, quando eu fui fazer a meditação, eu senti, sabe, é o que ela falou agora, sabe quando você sente o calor saindo da cabeça? A cabeça literalmente saindo fumacinha, né? E aí eu estava suando muito. E eu parei de suar, interessante, né? Para tentar, eu fiquei tentando olhar o aqui e agora. Aqui e agora eu não preciso apresentar nada. Isso. Está fechado. O escritório da Receita Federal está fechado agora. Mas só que, sabe quando você não para de pensar? Você fixa o pensamento e eu não sei onde eu posso ter posto, simplesmente sumiu. Eu não sei o que eu fiz. Né?
Então, aí eu vi também o quanto a gente, fazendo as coisas, a gente não está no aqui e agora. É, Porque, claro. com certeza, aquele momento que eu guardei a documentação, eu não estava no aqui e agora. É. Né? Então, o quanto que a gente precisa, tudo que a gente vai fazer, desde o acordar até o deitar, está no aqui e agora. Está presente, né? Agora que você falou é super interessante, Cris, porque que você falou da sensação de a cabeça tá pegando fogo, né? O Lama, em muitas instruções, ele fala, deixa a energia descer da cabeça até o contato do corpo. Acho que nessa... Ele não fala exatamente da cabeça, eu acho. Mas ele fala, deixa a energia descer pelo espaço do corpo, até o contato com o chão, porque a gente passa muito tempo mesmo, né, com a energia nessa região aqui, que é onde a gente recebe todos os impulsos praticamente do mundo, né, com exceção do tato, mas todos os outros sentidos físicos estão aqui, né, então a gente tem sempre a sensação da nossa energia estar nessa região, e aí é muito bom a gente poder deixar isso descer pelo corpo, sentir o contato com o chão, isso é uma ferramenta assim de aterramento mesmo no presente, né? Que pode ser muito útil para a gente ao longo do dia. Essa habilidade de lembrar de, deixa eu sentir meu pé no chão, deixa eu sentir meu bumbum na cadeira, minha mão na perna, né? Trazer essa confusão que está aqui, né? Deixar isso se espalhar um pouco, né? Dispersar um pouco essa concentração. Muito importante mesmo, né? Oi, Raul, fala, querido. Oi, boa noite. Boa noite. Pegar um gancho para a pergunta do Paulo e uma da Luciana. Primeiro é com relação ao Paulo, né? Compartilhando o de autismo e tal. E lá eu tenho percebido, assim, agora eu estou conseguindo ter um hábito mais consistente. Gente, espera só um pouquinho. Tem gente... Só um pouquinho, Raul. Tem algum outro microfone aberto? A gente não está te ouvindo direito. Você está com algum outro som rolando aí, Raul? Está tocando Raul aí? Estou tocando Raul, mas tem gente aqui falando. Parece que tem uma coisa em inglês acontecendo aí, não sei bem. Isso, é. Aqui é o único lugar que tem um Wi-Fi. Está muito alto o som? A gente não está conseguindo te ouvir direito. Você. Tá, eu estou ouvindo então um inglês aqui. Tá, então eu vou abaixar a mão e vou tentar digitar, então. Aí você pode ir chamando outras. Não, pode falar. Agora acho que está dando para ouvir, não sei. Tá. Essa questão que o Paulo trouxe, assim, né, que para ele foi quando ele esqueceu de... Quando ele estava tentando controlar os impulsos mentais, aí ele meio que desistiu porque viu que não dava. E agora ele relembrou que não é sobre controle, assim, né? Isso. E aí agora eu tenho uma prática diária de meditação há quase um ano já, mas eu sinto que avancei muito pouco, assim. E aí quando o Paulo falou isso, eu me vi um pouco no lugar dele, assim. Eu acho que essa prática do Alan Wallace, acho que não sei se faz sentido isso, talvez lembrar de um estado mental, assim, pré-prática, pós-prática, e durante prática também, de não identificação, assim, né? Só lembrar de observar. Isso. E aí, o que a Lu trouxe sobre a respeito dos 5 lungos, assim, que agora eu estou morando aqui no cérebro, moro no cérebro da Armada. E aí a metodologia do Lama enfatiza bastante a prática dos 5 lungos. E pensando nessa prática do Lama Wallace como referência, você acha que a gente integra ou que não é necessário? Que se tem como fazer? Olha, Raul, eu acho que se a prática dos 5 lungs te ajudar a estabilizar, porque qual que é o ponto aqui, né? A gente está querendo, por essa prática que o Lama ensina, o Lama Alan Wallace ensina, a gente primeiro se conecta com o corpo, aquieta o corpo, né? Então, se a prática dos 5 lungs te ajudar a estabilizar e acalmar o corpo, ótimo, né? Só cuidado para não ficar nos conceitos dos 5 lungs, sabe? Porque isso é outra atividade mental que a gente está querendo, sabe?
não eliminar, mas a gente está querendo se desconectar disso, né? A gente está querendo aquietar a consciência, né? E pode ser que se a prática for muito conceitual, a gente pode ficar, né, nessa coisa. Então, se a prática dos 5 lungs te ajudar nesse momento a conectar com o corpo, maravilhoso. Equilibrar o corpo, perfeito, né? Só cuidado para não virar mais uma atividade da mente ali, entende? Sim, é uma coisa que acontece mesmo. Vamos Acontece. supor que não acontecesse para ela me ajudasse a acalmar o tempo. Mesmo assim, eu veria ela como apenas a primeira parte da meditação do Lama Alan Wallace, então. De estabelecer o corpo no estado natural. Depois seria a respiração, naturalmente. E você acha que é a respeito da consciência e não a respeito da mente? Seria como, por exemplo, enquanto você pôs a meditação guiada para a gente, todo esse som em inglês estava rolando. Não está conseguindo ouvir? Tá difícil. Tá, passa para outra, então. Depois, se der, eu falo. Tá, é que tá no mesmo volume da sua voz pra gente. Pois é, eu tô falando do lado do microfone, mas é que ela fala alto mesmo. Mas ó, meu microfone tá aqui do lado da boca. Eu acho, Raul, que se você... Olha, na verdade, eu acho sempre complicado um pouco misturar práticas, sabe? Se você puder seguir essa instrução mesmo, direitinho, desse jeito, né? E fazer outras práticas em outro momento, eu acho sempre melhor do que misturar, sabe? Depois que você tiver bem uma compreensão profunda da experiência de cada prática, você vai encontrar algum caminho de conectar as práticas, né? Mas, não sei se foi essa pergunta, mas já aproveitando a questão da mente e consciência, né? A consciência é a nossa habilidade, a nossa capacidade de perceber as coisas todas, né? A consciência ela tem essa qualidade de cognoscência, de perceber as coisas. Todas as coisas, inclusive o que acontece na própria mente. Então, a gente pode ter um estranhamento, assim, mas peraí, o que é consciência? O que é mente, afinal de contas? Não é a mesma coisa? E, às vezes, só para complicar, o Lama usa as palavras como se fosse a mesma coisa mesmo, né? Estabelecer a mente no seu estado natural, na verdade, ele está querendo primeiro deixar a consciência repousar em quietude frente aos movimentos da mente, né? Esse seria estabelecer a mente no estado natural. Mas o que ele chama de mente são pensamentos, emoções, tudo que surge, todas as aparências, tudo que surge na nossa mente, nesse domínio mental. E a consciência é o que percebe tudo isso, né? Só que, quando a gente se distrai, é como se a consciência fosse arrastada pelos conteúdos da mente. Ou a gente pode se fixar em sensações do corpo, como a Ana está falando. Ela está agoniada com o pé, né? É como se as sensações físicas do pé prendessem a consciência dela ali, né? Por aversão, inclusive. Porque a gente fica preso por desejo e por aversão. De uma forma ou de outra, a gente fica preso, né? Ou por desejo e apego, ou por aversão. Então, ficar o tempo todo preso na aversão do corpo, é claro que é um processo mental, mas que está sendo disparado por uma sensação do corpo, né? Então, a gente pode desenvolver essa habilidade de deixar a consciência livre de tudo isso, só percebendo as coisas, testemunhando tudo acontecendo, né? Que é o que o Paulo estava dizendo. Essa habilidade de só testemunhar tudo acontecendo, mesmo o que a Cris falou, né? Ela estava lá lutando, onde que eu guardei, o escritório da Polícia Federal está fechado, da Receita Federal está fechado agora, não precisa fazer nada agora, né? E talvez, só de ela soltar toda a preocupação, ela vai se lembrar onde que ela enfiou malditos dos documentos aí da Receita, né? Então, Oi. Só complementando, é isso mesmo aí que você falou agora. No caso meu, por exemplo, é uma questão neurológica, eu não tenho como impedir, mas eu tenho como ficar consciente e observar. Não vou poder parar nada, mas pelo menos eu não vou me perder. Né? Exatamente. Muitas situações são assim, que a gente não tem o que fazer para resolver, né? Mas a gente pode não se perder ali completamente, né? Mas essa é a questão, né, Gê? O Paulo falou, a gente não tem como parar os movimentos da mente, nunca vai, e também não é saudável parar. Né? Não é o objetivo. Não é o objetivo parar. Não é. A mente nunca vai parar. A questão é não ser arrastado, né? Exatamente. Nunca vai parar, é muito tempo, né? Mas é mais ou menos isso. Oi, Dê, fala.
eu queria só falar, eu agora repetindo a prática com lama, eu me lembro daquele dia. Eu tinha muita dificuldade de ficar com o corpo quieto durante a meditação, era sempre, sabe? Aquele baita calor desgraçado em Viamão, tinha isso também. É, aquele monte de gente coladinha. E essa época a gente fazia no verão ainda por cima, né? Mas assim, mesmo no normal, eu tinha essa dificuldade. Quando o Lama deu no primeiro dia do retiro essa forma mais extensa, essa instrução, e eu consegui, a partir dali, estabilizar e ficar como se fosse uma pedra, assim. Quando terminou a prática, as lágrimas escorriam. Assim, lindo demais. Essa, para mim, é uma das instruções mais preciosas do Lama. De transcrever e contemplar cada etapa da instrução dele. Obrigada, lindona. Fala, Átila, querido. Pois tem coisas no chat aqui também para comentar. Fala, Maria. Com relação à prática, né, essa questão de observar essa coisa que você disse, né, de trazer a consciência para a base, né, para o solo, né, é muito interessante porque ela traz para uma base de contato. Essa base de contato, ela muda o padrão mental, né, porque geralmente o que acontece? A gente está buscando coisas fora, e ela passa por uma base em que a gente percebe o que está fora, a partir da gente própria. Então, assim, é muito interessante manter essa prática. Eu acho que ela é legal, porque ele conduz para o lugar certo para observar as coisas. Entendeu? Então, assim, é perfeito. Eu não misturaria práticas, entendeu? Igual, por exemplo, eu achei uma habilidade muito grande quando eu ouvi essa prática a primeira vez, que ele falava quando ele falava da possibilidade de fazer Shavasana, né, a posição do cadáver, que é um asana dentro do universo do yoga considerado dos mais difíceis, porque você está sempre se movimentando ali. E ele fica perfeito, a execução dele, quando você está imóvel. Ou seja, quando você está imóvel, você está relaxado, entendeu? Que é uma posição de entrega, né? Você está sem nenhuma proteção. Você está com as mãos viradas para cima, ao lado do corpo, sem nenhuma proteção. Então, ou seja, é uma posição de entrega. É muito interessante. Se você consegue fazer nela e ficar imóvel sem dormir, maravilha, você fez. Então, assim, são instruções que você vê que estão ali, redondinhas, entendeu? Então, acho que, assim, fazer a prática dentro do contexto da instrução é o melhor que a gente tem só a ganhar com isso, né? É muito bom, muito maravilhoso. E, gente, de novo, assim, ir sentindo cada instrução, sabe? O que é o corpo relaxado? O que é o corpo imóvel sem esforço? Sem se forçar a ficar parado, né? Porque essa imobilidade, essa quietude do corpo, ela vem do relaxamento. Ela não vem do esforço. Agora eu vou ficar quieto, porque eu tenho que fazer prática. Vou ficar sem me mexer. Vou fazer uma força para não me mexer. Tá tudo errado isso, né? Então, essa quietude do corpo, ela vem do conforto da postura. Então, por isso que o Lama insiste no conforto da postura. Putz, a postura de Shavasana é possivelmente a postura mais confortável, né? Se você ajeitar a lombar, né? Se não tiver muita dor em algum lugar específico, assim, é possivelmente a postura mais confortável. Mas não precisa ser Shavasana. Você também pode encontrar conforto numa postura sentada, né? Mas se o corpo está relaxado, está confortável, ele naturalmente pode não se mexer. Isso é muito precioso, é uma instrução muito preciosa. Então, a gente pode ir sentindo cada pedacinho da instrução, né? Sem pressa. A gente pode ficar fazendo só uma delas. Né? Aí, assim, a gente fala assim, ficou pensando quanto é doido isso, de movimento e quietude coexistirem. Tipo sabor agridoce, doce, salgado junto e misturado. Pois é, mas elas coexistem, né? A gente consegue ficar quieto, observando as coisas acontecendo, sem se envolver, sem se abraçar com tudo que acontece, né? Com tudo que surge. Aí o Hugo perguntou o que quer dizer a mente se tornar o Dharma. O próprio Lama falou que a mente se tornar o Dharma é você praticar o tempo todo. Ter um tipo de prática para ser feita a qualquer momento. Não é o mesmo tipo de prática. Não é que a gente vai ficar o tempo todo sentados na almofada o resto da vida. Não é isso que ele quer dizer. É que mesmo que a gente esteja em uma situação, sei lá, complicada,
de conflito. Tem uma prática a ser feita ali, compaixão. Você pode fazer uma prática de compaixão, você pode simplesmente notar como você se sente, você pode tentar abrir o coração, você pode notar a aversão que você tem às situações adversas, né, às adversidades. Tem sempre uma prática, e a gente está estudando isso na turma da quarta-feira, não sei se você está lá no estudo da quarta-feira, Hugo. Se não tiver, vai lá, no estudo da quarta-feira. É isso. O budismo com atitude, ele vai dar várias coisas que a gente pode fazer, várias práticas que a gente pode fazer, em todo tipo de situação. Então, deixar a mente se tornar o Dharma é isso aí. A gente não achar que a prática se resume a sentar 24 minutos por dia, se a gente consegue. Né? E daí a gente não tem nem mais como falar, não tenho tempo para praticar. Como assim? Você não está respirando, a sua mente não está funcionando, qual que é o ponto aí que você não consegue praticar? Né? Porque sempre é possível praticar alguma coisa. O problema é que a gente acha que praticar é igual a fazer a prática shamatha, né? Praticar é igual a prática formal. E não é isso. A prática informal é a maior parte do tempo, né? Daqui a pouco, se a gente tiver interesse, a gente pode estudar yoga dos sonhos. Aí, enquanto a gente está dormindo, a gente está praticando. Maravilhoso isso, né? Então, essa é a ideia, essa é a instrução do Drone Tempa, né? Agora, tem um ponto importante nessa instrução do Drone Tempa, não é só deixar sua mente se tornar o Dharma. A primeira parte é assim, abandone todo o apego aos assuntos desta vida. Por que a gente não consegue ficar quieta? Porque a gente está pegada nas coisas, a gente está colada nas coisas. A Cris está colada lá na maldita da Receita Federal, por isso que ela não consegue parar, né? A Ana está colada no problema do pé dela, por isso que ela não consegue parar. Ela quer que o pé dela fique bom agora. 1, 2, 3, já, né? A gente se apega às coisas, por isso que a gente não consegue aquietar, gente. É por isso, né? É por isso que a nossa mente não para. Surge um pensamento sobre alguma coisa, a gente quer resolver, a gente fica pensando. Por quê? Porque a gente está apegada nas coisas do samsara, não é? É por isso que a gente não para. A gente não consegue parar, a gente não consegue... Acha que a prática não funciona. Porque a gente está o tempo todo ocupado com as coisas do samsara. É por isso que a gente ainda não atinge a iluminação. É só por isso. Então, essa instrução do Drone Tempa, como o Lama falou, resume todo o Dharma. Abandone todo o apego aos assuntos desta vida. Não é as pessoas e não é a esta vida, né? E não é abandonar a vida, não é abandonar as pessoas, é abandonar o apego a esta vida. Viram? A Ana contou que teve uma crise de pânico quando voltou da anestesia, porque a perna não se mexia. Porque a gente, obviamente, a gente tem um apego desgraçado ao corpo. Qualquer coisa que dá errado com o corpo, a gente se perturba. É assim, gente, esse é o nosso trabalho, né? Abandonar o apego a esta vida. A gente vai cuidar do corpo? Claro que a gente vai. Obviamente a gente vai. Agora, pessoal, tem uma hora que o corpo vai ladeira abaixo. Não quero preocupar vocês com desonra, mas o corpo vai ladeira abaixo. Até a hora que chega no fim da ladeira, né? Vai acontecer isso em algum momento, né? Como é que a gente vai fazer? A gente não vai praticar quando estiver nesse momento mais importante da nossa vida, que é a própria morte? A gente precisa treinar para praticar nesse momento também. Né? O que vocês acham? Então, amorzinhos, a gente podia passar durante essa semana a estudar de novo esse trecho, ouvir de novo o Lama, né? Seguir de novo fazer de novo essa prática, ouvir os comentários do Lama. E daí na semana que vem, então, a gente faz de novo a prática, mas aí a gente só faz a prática e a gente vai entrar daí no texto, né? No estudo do texto mesmo. Ele vai começar a explicar, falar sobre o John Limpa. E daí a gente vai mergulhar no estudo, propriamente. Fala, Lu. Tá. É o retiro, então. Nosso foco na semana são as instruções do retiro, porque tem o treinamento da mente do Atisha. O treinamento da mente é estudo de quarta-feira. A gente não mistura as coisas aqui. Tem tarefa da turma do domingo e a tarefa da turma da quarta-feira. Se você está nas duas turmas, aí você faz as duas tarefas. Mas aqui a gente vai estudar o retiro do Dharmatolo, Lu. Não sei se é isso que você está perguntando. Aqui a gente vai estudar o retiro do Dharmatolo. Tá, o retiro do Dharmatolo. É. E aí no ano que vem, na quarta-feira, a gente estuda o budismo com atitude. Mas são 2 estudos separados mesmo. Ok, aí o foco são as instruções do Alan Wallace, assim.
a contemplação, a meditação, o corpo fala e mexe com a postura, a energia correta. A ideia é que a gente repita essa prática até a gente passar desse trecho do estudo, do retiro, né? Depois do intervalo, ele dava uma prática também, né? Depois de cada intervalo. Então, quando a gente passar do intervalo no retiro, né, do texto, assim, do estudo do texto no intervalo, a gente vai ter uma outra prática, a gente vai começar a estudar essa outra prática, assim a gente vai indo. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente continua repetindo esta prática, né? Raul, você tem essa prática gravada para o Lojong, né? Eu não tá exatamente igual, né, Raul? Eu coloquei no grupo e também lá como é que é? Puta, eu sempre esqueço, não é Dropbox, como é que é? Google Drive? Linktree? Não, no Google Drive, o link do Google Drive está no Linktree, mas no Google Drive está o áudio dessa prática também, Raul, se você preferir, só o áudio. O do Lojong é parecida, mas não é igual. Melhor a gente fazer melhor a gente seguir o retiro mesmo, sabe? A prática do retiro. Fala, Vini. Não, Gê, eu queria dizer o seguinte, que eu estou muito feliz de retomar esse texto novamente. Eu acompanhei da primeira vez que o Lama deu esses ensinamentos e quero dizer para os amigos do Dharma aqui, nossos amigos, que vale muito a pena se empenhar na prática desse texto. O texto é fundamental para quem está querendo se aprofundar aí nessa tradição do Dzogchen. É muito legal, muito bom mesmo, vale a pena. Então, eu estou muito feliz em estar retomando esse texto, porque também. foi para mim foi um dos textos que mais me impactou assim positivamente, né? Para mim também. Pois é. Então, que legal, que bom que a gente está podendo retomar esses estudos aí, a gente compartilhar todas essa gama aí de ensinamentos tão preciosos aí, né? Maravilhoso mesmo, Vini. Também estou muito, 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 muito feliz. Esse texto foi uma virada de chave para mim, assim. Esses ensinamentos aí também. Então, também estou muito, muito feliz de a gente poder estudar outra vez. Então tá, benzinhos, vamos fazer dedication? Com mais direito dessa vez, né? Porque outra vez a gente fez mais ou menos, né? Deixa eu achar aqui Eu não sei como é que eu faço isso, mas eu fecho, por alguma razão. Deixa eu ver. Tolo. Peças. Compartilhar aqui. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchesi, Pani, Tonene, Pedranam, Panjeshin, Keganati, Balom, Trupais, Pechole, Droa, Droa, Show. Peço longa vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Garira we kore jinkam supandandewa malu juene cherezi tenzin jatsoe japekau je badu tenjuichi. Garira we kore jinkam supandandewa malu juene Cherezi Guantenzin Jatsoe Japekau de Bardo Tenjoti. Prece longa vida ao Lama Wallace. E só lembrando que o início dessa prece, essas 4 primeiras linhas, elas são a todos os lamas, como a gente vai ver na versão em português. Tempa tu andor je chanchen, da angel cansanzin pe macarai. Tenzin que bucha petempa, danze trinidashin do seu ade.
Takodrola Jampe Charchen, Pakil Zandramenam Tendutsi Kam, Alan Wallace Shedrakpa, Yi Kebushen Pusha Petengurchi, Zhang Chi Danke Parnuk Chok, Sogil Teni Tabur Silzepa, Lopon Keki Kutse Zetrin, Giedro Conta Pelam do Tripadu. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa, o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço. O esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo, Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaya Soha. Que a grande tradição do Abad Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lopcho Sun Ren Luche Zanlin Sassun Chapa Peldroju Chosun Nanwada Midra do Sungelesho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda Korgan Lama Drugyurni Droachika Malupa Dei Salagopasho. Meus bens, muito obrigada. Obrigada, Gê. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Abraço a todo mundo. Nos vemos Obrigada, gente. Obrigada.